Boa tarde a todos. Vamos dar início ao nosso webinário semanal que falamos da internacionalização da UFRN por meio dos programas de pós-graduação, seja com financiamento do PRINT ou outra modalidade de financiamento, né? Então hoje é o 20º, ou seja, é a 20ª semana em que nós nos encontramos aqui praticamente toda quarta-feira, né? Teve nas férias algumas quartas-feiras que a gente não esteve, né? Mas que em cada semana um tema diferente, um aluno diferente, um professor diferente, mostrando, capilarizando o resultado do seu trabalho, da sua experiência, né? Resultado da colaboração com um parceiro no exterior e o que é que está sendo feito com o seu retorno, né? Então hoje temos o professor Pedro Muti, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Climáticas, que saiu com bolsa do PRINT como aluno, né? Tinha uma vaga esperança e um forte desejo de um dia se tornar professor e aqui na UFRN. Então ele foi para a França, ficou lá um ano, acho que um ano e pouco, a gente prorrogou, né? Passou uma etapa de Covid lá também, retornou ao Brasil, defendeu a sua tese e em seguida apareceu um concurso na própria UFRN que, como não poderia deixar de ser, foi aprovado, entrou como docente e já está credenciado e orientando no programa de pós-graduação em ciências climáticas. Então, é um resultado típico de um investimento e que conseguimos ter retorno em pouquíssimo prazo, né? Ou seja, as coisas aconteceram nos tempos desejados, né? O que não necessariamente sempre acontece dessa forma, né? Você defender a tese, em seguida abrir o concurso, na instituição em que na cidade em que você já mora, você ser contratado e de imediato assume a vaga, né? Então, uma história de sucesso. Ele agora vai ter aí 35, 40 anos de trabalho aqui na UFRN, vai sair daqui provavelmente sem um fio de cabelo na cabeça e com a barba branca, né? Mas com, com bastante experiência e com a certeza de que essa etapa de formação no exterior foi decisiva para a sua carreira científica, para a sua carreira acadêmica. Lá na frente, daqui a uns 6, 7 anos, seria bom sair de novo, não mais para a França, para o mesmo lugar, mas para um outro país, com novos grupos, para que essas parcerias sejam cada vez fortalecidas e que a gente consiga, enquanto pesquisador, e sempre se aperfeiçoando. Então, Pedro, obrigado pela disponibilidade de estar aqui conosco, né, com os nossos alunos, é moderno, né, falar assim, com os nossos internautas, né, que acompanham aí o canal da PPG no YouTube, para que a gente contribua também, para que a gente passe para aqueles alunos, aqueles professores que desejam sair, né, que é possível, quais são os requisitos e quais os avanços científicos que nós conseguimos obter. Eu sempre digo que a gente não faz uma boa tese porque foi para o exterior. A gente faz uma tese melhor, porque a gente tem condições aqui na UFRN, qualquer que seja o programa de pós-graduação, desde aquele que tem nota 3 até aquele que tem nota 7, de formar recursos humanos de excelência, mas um olhar externo, uma experiência externa, uma técnica nova que a gente soma, que a gente agrega à nossa dissertação, à nossa tese, sempre é muito bom. Então a gente sai de um patamar muito bom para um patamar de excelência, que é aquilo que nós desejamos. Então, Pedro, fique à vontade, você tem a palavra, pode compartilhar aí a sua apresentação, né, e falar aquilo que você preparou hoje à tarde. Beleza, Rubens. Obrigado aí pela introdução. Deixa eu botar aqui para compartilhar.
Uma introdução bem completa, né? Realmente foi essa, né, a minha trajetória, como você deixou aí bem claro, e eu compartilho desse sentimento, né, de que, de fato, e aí eu tenho que valorizar, né, o que a UFRN também fez e proporcionou para que eu fosse atrás desse meu doutorado, que foi uma cotutela, na verdade, né, com o recurso do PRINT. Como você falou, eu fiquei quase 2 anos, na verdade, né, por causa da pandemia e tudo mais, teve a prorrogação. E o apoio da FRN desde o início, tanto da parte do BPG quanto da parte da Secretaria de Relações Internacionais, né, foi fundamental assim para que desse certo, porque é um trabalho é árduo assim de certa forma, né? Foi árduo, né? Você buscar isso, a cotutela requer uma parceria entre instituições, todo um passo a passo burocrático ali, né? Que de fato é importante. O apoio da FRN foi dado, né? Em todas as etapas disso. Né? Como você bem falou, né, eu acho que eu ter concluído esse ciclo inicial, digamos assim, né, de eu poder ter conseguido entrar aqui no FRN depois de ter passado pelo PPG-CC, fazendo o doutorado em cotutela, e agora está tendo a oportunidade de orientar, né, alunos, e desde que eu entrei aqui no programa, eu já levanto essa bandeira, né, da internacionalização. Eu acho que faz parte do meu perfil isso, de buscar essas parcerias externas, e eu vou falar sobre isso aqui, é claro, né? E como você bem disse, né, não só manter as parcerias que foram feitas durante a cotutela, né, com a França, mas já expandindo isso para outras instituições e sempre deixando as portas abertas. Eu acho que isso é algo fundamental e as suas palavras foram bem precisas. Eu acho que é isso, né? Não é porque eles são muito melhores e que só vai fazer um bom trabalho com eles, mas eles, obviamente, a gente ter essas parcerias ajuda a gente a ter uma perspectiva diferente, um ponto de vista diferente e tal. Então é fundamental. E eu vou passar um pouco por esse aspecto aqui na minha apresentação. Eu preparei uma apresentação, eu posso até acelerar ou não, dependendo do tempo, né? Eu tendo a falar muito aqui, se me deixar, eu vou falar horas aqui. Mas eu vou tentar dividir em 3 partes, que é falar um pouco da parceria, né? Da parceria estabelecida, que já vem até um pouco antes da minha cotutela, que curiosamente eu só fui descobrir depois que a parceria já existia. Eu vou contar essa situação. Né? Falar sobre o trabalho que foi desenvolvido, principalmente na minha tese, e o que se desencadeou daí, né? O que surgiu a partir dessa parceria, a partir do período sanduíche da cotutela, e o que a gente tem hoje em dia, né? Porque, de fato, hoje em dia a gente está caminhando no sentido de fortalecer essas parcerias que foram realizadas, né, durante esse período. Né? Então, mais ou menos, tudo começou nessa parceria entre a FRN, no caso é o laboratório LETG, que eu vou definir ele melhorzinho daqui a pouco, né, lá na Universidade de Rennes, na França, vou mostrar também onde é que fica, né? Mas, basicamente, começou comigo, né, lá em 2017, né, que foi quando eu estava terminando meu mestrado no PPG-CC, e eu já tinha o plano, já tinha a ideia de fazer um doutorado em cotutela, na verdade. E aí eu tive a oportunidade em 2017 de estar na França e eu fui atrás, fez todo um trabalho de pesquisa por trás, né, de você buscar instituições que têm, né, o perfil de pesquisa e que podem agregar a linha de pesquisa que você trabalha, né, que eu também vou falar já qual é. E aí eu encontrei a Universidade de Rennes, particularmente o professor Vincent, né, que é um professor do Departamento de Geografia lá da universidade, mas que tem um background de trabalhos com o Brasil desde a década de 90, né, um nome muito conhecido, inclusive, na área de geografia climatológica, né, de climatologia, na verdade, no Brasil e no mundo. Né, ele tem muito trabalho com o Brasil. Então, eu achei o nome dele lá. E quando eu estive na França, eu marquei com ele, mandei uma mensagem por e-mail, professor, queria conversar com você e tal, para ver se a gente consegue desenvolver algum trabalho junto. Eu estou terminando o mestrado, quero entrar no doutorado. E eu fui lá, ele foi receptivo, né? E basicamente a conversa que a gente teve foi, ele ficou um pouco com o pé atrás, claro, você não conhece o aluno, você vê que ele está motivado, ele falou, Pedro, é o seguinte, termina o seu mestrado, né? Vamos ver o que sai daí, monta um projeto, elabora um projeto e aí a gente conversa. Né? E aí no meu mestrado eu terminei, ele já participou, então já começou aí, de certa forma, a colaboração, porque ele participou na publicação dos artigos do meu mestrado, né? E, ao mesmo tempo, isso serviu meio que para dar confiança, eu acho, a consolidar ali o interesse deles também em formalizar essa parceria. E aí foi engraçado que eu descobri em 2017 que em 2015 ele tinha enviado uma aluna que passou um período aqui no PPG-CC, quando o PPG-CC estava se estruturando ainda, né, um programa de 2012, então 2015 estava no início ainda, e a Veronique, né, que é uma doutoranda francesa de lá, passou um tempo aqui, eu só fui descobrir depois, não sabia dessa relação
com outros professores que tinham aqui no departamento, né? Então já existia, de certa forma, essa parceria por meio desse intercâmbio que tinha acontecido. Mas aí em 2017 e a partir de 2018, quando eu entrei no doutorado no PPGCC, também a gente buscou a formalização dessa cotutela, que é todo um processo burocrático, né? Você se inscreve no doutorado nas duas instituições, né? Você, de fato, como se você fizesse 2 doutorados simultaneamente, mas com uma tese só, né? Então, você tem que cumprir com as obrigações nas 2 universidades, né? E aí, obviamente, isso só seria possível de eu concluir isso se tivesse tido, de fato, o financiamento do PRINT, aí por meio da Bolsa da CAPES, né, mas por meio da UFRN, que permitiu que em 2019, 2018 eu fiquei no Brasil, né, cumprindo com as minhas obrigações aqui e desenvolvendo a tese, e aí em 2019 eu fui para lá fazer a parte do desenvolvimento lá na França, com o pessoal do LTG, que eu vou apresentar daqui a pouco, né? E eu fiquei em 2019, foi um ano bem produtivo, 2019, para minha tese e para minha estadia de uma forma geral, né? E aí em 2020 chegou o Covid e como a gente estava lá, a gente ficou lá, na verdade, né? Fiquei lá terminando os meus estudos, né? E a minha tese durante o ano de 2020, eu consegui também uma bolsa para essa minha último período lá, depois que acabou a bolsa do PRINT, né, de duração de 1 ano. Eu ainda consegui, se não me engano, 6 meses ali no final de 2020, uma bolsa Eiffel, né, que chama, da Campus France. Então, na verdade, foram 2 tipos de financiamento que permitiram eu ficar lá na França. Primeiro o PRINT, né, e depois esse financiamento da Campus France durante 2020. Aí, em dezembro de 2020, eu fiz a defesa e como o Rubens bem colocou, fiz o concurso, fui aprovado no concurso, voltei para a UFRN como professor, né? Então, basicamente, foi esse o percurso, né? Nesse meu período lá fora, e agora vou falar um pouco da equipe lá, do laboratório lá, né? E onde eu fiquei de fato, né? O laboratório foi esse LTG, né? Ele é um laboratório multicêntrico, na verdade, então ele tem diversas instituições ali na França, principalmente dessa região norte aqui da França, né? Que tem unidades desse laboratório. Em Rennes é uma dessas unidades, aqui na Bretanha, bem no noroeste da França, mas também em Nantes, que é uma cidade aqui bem pertinho, aqui na fronteira, também tem um laboratório LTG, né? Eles são o mesmo laboratório, só que com diferentes centros, né? E, de fato, eu meio que orbitei entre a Universidade de Nantes e a Universidade de Rennes durante esse período, né? Eu frequentava os 2 laboratórios, porque eu estava morando em Nantes, na verdade, porque minha esposa também estava fazendo doutorado na época, em uma outra cidade ali perto, então Nantes era uma cidade meio que central para a gente. Então, eu estava em Nantes, mas eu ia 3 vezes por semana para Rennes e tinha um laboratório nos 2. Então, na verdade, eu estava sempre em contato, isso me permitiu, inclusive, ter contato com mais de uma equipe, né, do laboratório, não só o pessoal de Rennes, que para mim foi muito profícuo, né? E aí, como eu falei, o financiamento aí da CAPES, do PRINT e também da Campus France na parte final do meu doutorado, né? O LTG, ele significa, nessa sigla, né, as 4 palavrinhas aqui, né, em francês, né? Basicamente, eles têm nesse laboratório multicêntrico estudos focados na área costeira, né, na área litorânea. Ele tem um foco da geografia, né, muito forte, que obviamente abrange as ciências climáticas também, de certa forma, né? A parte de meio ambiente, a parte de sensoriamento remoto, né, que é teledetecção, que a gente chama, que basicamente é o uso de imagens de satélite para o monitoramento da superfície da atmosfera. E aí é muito forte o trabalho que eles têm lá nessa parte, muito forte mesmo, assim, trabalhos inclusive na Amazônia, por exemplo, que são muito, muito citados, foram desenvolvidos pelo pessoal da LTG, porque eles são realmente muito fortes na parte de sensoriamento remoto, que eu usei também na minha tese, né? E a parte de geomática, que é a geografia com informática, digamos assim, né? E aí, na Universidade Rennes 2, o meu foco principal de trabalho foi com o professor Vincent, né? Como eu falei, desde a década de 90 ele trabalha no Brasil, fala português super bem, inclusive, né? E em trabalhos na Amazônia, trabalhos no Nordeste, trabalhos em São Paulo, de clima urbano também, né? E que foi meu orientador junto com o professor Bergson aqui do PPGCC e da UFRN, que também desenvolveu um apoio fundamental aí para a minha ida para a França, né? Então foram meus 2 orientadores, o Vincent e o professor Bergson, né? E lá em Rennes, né, no LTG, também tinha o Damian, que ele não era professor, ele era pesquisador, né? Lá a gente tem muito isso, né? Pesquisadores, né, que não necessariamente são professores. É o caso do Damian, que é esse aqui da direita, né? Que também criei um vínculo muito bom com ele, o cara é muito fera nessa parte de sensoriamento remoto e fez parte ativa, né, no desenvolvimento dos nossos trabalhos também lá. Também fala português, era casado com uma brasileira.
E também foi orientando do Vansan, né, na formação dele. Então também ele ficou nesse núcleo duro, eu diria assim, de parceiros que eu criei ali, que inclusive mantém até hoje aí as minhas parcerias. E em Nantes, a Beatriz, que é brasileira, mas é pesquisadora do LETG também, a Beatriz Funazzo, que virou também uma colega de trabalho e uma amiga também lá na cidade, e até hoje também mantemos as parcerias, que eu vou falar aí mais para o final, os projetos que a gente está desenvolvendo juntos hoje em dia. Né? Então, eles três foram, curiosamente, tem uma foto dos três juntos, né? Porque eles têm costume, né, de trabalhar juntos. São quem diria assim, são as âncoras ali das parcerias que foram estabelecidas e firmadas durante esse meu período. Uma coisa que é importante também deixar claro, né, que o meu título da apresentação foi, né, a internacionalização das ciências climáticas da UFRN. Né? De forma alguma isso foi querendo dizer que a única, né, parceria internacional que a gente tem é essa, ao contrário. Né? Lá aqui no PPGCC a gente tem outros professores com outras parcerias internacionais, mas eu acho que a ideia aqui foi puxar pelo fato de ter nascido, né, a partir do print da Cotutela, essa parceria, e promovido essa internacionalização por meio desse lado. Né? Mas a gente tem outros professores aqui, é claro, que também, inclusive, teriam coisas muito interessantes para falar aqui, mas eu vou focar, obviamente, no que me compete aqui dentro do programa e da minha experiência. Né? Então, basicamente, foi esse o quadro aqui, né, de parceiros que a gente estabeleceu. Eu sou muito ruim de foto, inclusive, né? Essa foto, acho que é a única foto que eu tenho lá na frente do Departamento de Geografia da Universidade de Nantes, né, onde eu tinha o meu escritóriozinho aqui. E essa foto acho que foi tirada nas últimas semanas, lá que eu falei, cara, não tem uma foto que eu tirei aqui, né? E aí eu tirei essa foto lá para mostrar onde é que eu trabalhava, né, de fato, apesar de 2020 ter sido praticamente inteiro no confinamento, né? Mas durante 2019 eu aproveitei bastante o período aí, né? Então lá na Universidade de Nantes, isso aqui, né? Do Departamento de Geografia. Lá em Rennes não tem nenhuma, pelo que parece. Mas eu tenho outras fotos aqui, né, do trabalho que foi desenvolvido, principalmente em 2019, que foi quando a gente estava com aquela liberdade ainda, não tinha Covid, de participar de eventos, de participar de divulgação e tudo mais. Né? Então, em 2019, eu pude apresentar ali um trabalho no colóquio da Associação Internacional de Climatologia, que foi na Grécia, né? Aqui na esquerda. A gente apresentou alguns resultados já preliminares, inclusive com resultados do meu mestrado, que a gente conseguiu refinar um pouco já no período que eu estava ali na França. Né? E também aqui uma foto de um evento interessante que teve lá na cidade de Rennes, né? Que era um evento, na verdade, de divulgação científica, de vulgarização mesmo, assim, para o grande público. Né? Então, a gente teve um desafio de criar uma apresentação, né? Isso aqui não é um pôster de um colóquio, isso aqui foi uma feira de ciências, digamos assim, aberta para o grande público. Né? E aí eu tive a chance, né, de apresentar o meu trabalho, né, que eu vou falar já já o que é, né? Mas basicamente falar sobre a nossa região Nordeste, região do semiárido brasileiro, do ponto de vista climático. Né? Então eu achei muito importante isso, né? A gente apresentar uma faceta que talvez o pessoal não esteja tão acostumado de ouvir sobre o Brasil lá fora. O pessoal ouve muito da Amazônia e tudo mais, mas não conhece muito bem a região Nordeste, o que a gente tem aqui em termos de diversidade climática, de biodiversidade, né? De vegetação, ecossistema, etc. Né? Então foi muito interessante também essa possibilidade que eu tive de ter esse tipo de experiência lá. Né? Mas de fato, beleza, o que eu fui fazer lá na França? Né? Que tipo de trabalho eu fui desenvolver aí no LETG? Que tipo de trabalho, por que foi importante eu ir para lá para desenvolver a minha tese? Então, a minha tese, na verdade, ela foi, o título está aqui, né, foi apresentada em inglês, mas basicamente se tratou, né, de caracterização de seca na região Nordeste do Brasil. E aí eu fiz uma série de análises em diferentes escalas espaciais, utilizando diferentes tipos de dados, né, inclusive dados de sensoriamento remoto. E aí a primeira pergunta que pode surgir é, cara, o que ele foi fazer na França para estudar seca no Brasil, né? No Nordeste ainda por cima, né? A gente está aqui na UFRN, a gente está aqui na beira da região semiárida brasileira, né? Do Nordeste do Brasil. Para que ele precisou ir lá para a França para estudar o que os caras lá da França entendem de seca, que a gente que convive com isso desde sempre, né? A gente não sabe, né? O que eles poderiam ter agregado aí ao trabalho, que a gente não precisou mandar o Pedro lá para a França para fazer isso, né? E é uma pergunta muito válida essa, né? Mas eu acho que tem a ver com essa questão, inclusive, da perspectiva, né? De você explorar
as perspectivas de outras pessoas que estudam sobre essas temáticas em outros lugares. Inclusive porque o Vincent, que foi o professor que eu fui atrás lá, né, ele trabalhou, né, na tese dele, lá na década de 90 e tudo mais, com seca na França, não só na França, né, porque poderia ser, por exemplo, no Mediterrâneo, que é uma região que tem, de fato, é conhecida por ser seco, né, mas não, ele trabalhou com seca na região lá da Bretanha, né, que é aquela parte lá do norte da França que eu mostrei. E, para quem não conhece, é um clima muito parecido, por exemplo, com Londres, que a gente ouve falar. Londres, né, não precisa ter ido lá, mas a gente ouve falar, né, Londres chove o tempo inteiro, né? Reino Unido chove o tempo inteiro. De fato, o norte da França, ele chove o tempo inteiro. Todo dia, não todo dia não, né? Mas todo mês, durante o ano inteiro tá chovendo. Um pouquinho, chove pouco, mas chove, né? Aquele negócio o tempo inteiro, céu cinza e tal. E ele sofria com isso também, né? Perguntavam para ele, por que você está estudando seca aqui na Bretanha, né? Um lugar onde não tem seca aqui, né? E tem, né? Na verdade tem. É uma perspectiva diferente, uma abordagem diferente que você tem, mas você tem seca, né? Então é interessante, eu fui buscar lá alguém que trabalhou com seca numa região completamente diferente, mas que obviamente tem o conhecimento da nossa região, né? Ele conhece muito bem o Brasil. Mas eu fui lá entender a perspectiva dele, né? Eu ver da parte dele como é que eles estudaram lá, que tipo de desafio ele encontrou, por exemplo, para justificar um estudo desse tipo, né? Porque quando a gente vai falar de estudos de seca no Brasil e no Nordeste, é algo que muita gente estuda, né? Não é um tópico pouco estudado, é um tópico muito estudado, que traz um desafio até a mais, né? Você, quando vai trabalhar com um tópico que é muito estudado, é difícil você achar nichos, né, de inovação e de novos conhecimentos. Então, eu acho que foi interessante por isso, e não só por isso, né? Porque eles têm essa expertise, principalmente na parte de sensoramento remoto. Possivelmente, acho que na França eles são, com certeza, o grupo de pesquisa mais forte, talvez no mundo, nessa parte de sensoramento remoto. Eles têm uma expertise muito grande. Como eu usei isso na minha tese, né? Dados de satélite e tal, também teve esse caráter muito importante de trocar essa experiência com quem realmente está aí na vanguarda desse tipo de estudo. Né? Então, basicamente foi isso, né? Foi ouvir essa perspectiva do Vincent, é um cara muito fera na área de climatologia e tal, para ver o que ele podia agregar para o nosso trabalho e a gente desenvolver esse trabalho de caracterização da seca aqui no Nordeste do Brasil em diferentes escalas. E é isso que eu vou falar um pouquinho agora, passar os próximos minutos falando um pouco do que de fato a gente fez, que produtos a gente gerou, além dessas apresentações em congresso. Eu não vou voltar a isso, mas eu vou falar mais focando nos artigos e depois, é claro, nas parcerias que foram estabelecidas, né? Então, primeiro dar uma contextualização geral no que de fato a gente trabalha, né? Que é a seca, né? E é uma coisa que a gente ouve muito falar o tempo inteiro, sai na mídia o tempo inteiro, principalmente aqui na nossa região, mas não só, né? A gente sabe que acontece também na região sudeste, por exemplo, né? A Cantareira secou lá em 2012, reservatórios estão baixos, etc. Né? Tudo isso são formas de você avaliar e estudar a seca, mas de fato a seca ela é muito complexa, né? Você tem uma série de eventos, digamos assim, que acontecem de forma encadeada, né? Então, quando você fala, o reservatório lá está no volume útil, né? Não tem mais volume útil, né? Secou o reservatório e tal. Quando a gente está falando disso, a gente já está falando aqui, ó, numa etapa bem posterior da seca, na verdade, na última etapa, né, que é quando você tem uma que a gente chama de uma seca hidrológica, de fato já secou os reservatórios, você não tem mais recarga de reservatório, mas isso é lá no final, né, para chegar nesse estado, muitas coisas aconteceram antes, né? Aconteceu o que a gente chama de seca agrícola, que não necessariamente tem a ver com agricultura, mas tem a ver com vegetação, né? A vegetação sente a falta de água, né? Sente o aumento da temperatura. E isso é uma etapa anterior a você, de fato, ter um reservatório secando, por exemplo. Né? Isso tudo começa no aspecto meteorológico da coisa. De fato, o evento desencadeador disso daí é uma variabilidade climática natural, né? De você, eventualmente, ter um período sem chuva por alguma questão climática, alguma questão meteorológica, para de chover, reduz a umidade, aumenta a temperatura, e aí você estabelece uma situação de seca, e conforme isso vai perdurando, isso vai se propagando e gerando impactos diferentes. Né? Então, é muito mais complexo do que, de fato, a gente ouve normalmente. E quando a gente ouve falar disso, aconteceu muita coisa já no sistema climático aqui, né? Que envolve o clima, envolve a atmosfera, envolve também a superfície e envolve os recursos hídricos. Né? Então, muita coisa já aconteceu. Então, é bastante complexo você estudar a seca.
E, além disso, depende também da suscetibilidade geográfica, né? Isso quer dizer o quê? Isso depende da capacidade de cada lugar de se adaptar e da sua resiliência, né, de adaptar e como você vai lidar com essa situação. Né? Você pode ter o mesmo tipo de evento acontecendo e uma região ser mais afetada do que outra, simplesmente porque ela não está tão preparada para lidar com aquilo. Então, isso torna a coisa ainda mais complicada. Né? Não depende só da parte física, né, da coisa, mas depende também da parte social, digamos assim, da parte demográfica, da parte socioeconômica. Então, existe toda essa complexidade quando você vai estudar a seca no campo científico, que está bem além do que a gente normalmente ouve popularmente quando a gente lida com isso. Então, tem muitos desafios aí. E aí, especificamente aqui na região Nordeste, né, eu não vou ficar falando caracterizando a nossa região, obviamente, né? Mas é interessante porque eu mostro para eles, porque como eu estava comentando, né? Quando você, pelo menos lá na França especificamente, você vai falar do Brasil, o pessoal conhece muito a Amazônia sempre, né? Conhece muito bem. Mas quando você fala da região Nordeste, menos, as pessoas conhecem bem menos, né? Normalmente associa a praia, né? A região Nordeste tem praia bonita, Lençóis Maranhenses, isso eles conhecem, todo mundo tem aficionado lá pelos Lençóis Maranhenses e tudo mais. O pessoal conhece pelas praias, né, e tal, mas não sabe a diversidade que a gente tem em termos de até cultural, mas de clima e de vegetação que a gente encontra, né. Então eu mostro essas fotos aí, normalmente eu mostrava nas apresentações lá, quando eu queria caracterizar a nossa região, né. O pessoal, bonito, pô, quero ir, não sei o quê. Aí quando eu mostrava uma foto dessa daqui, o pessoal já ficava mais chocado. Tem uma foto lá na região do Seridó mesmo, né, de Caicó. Típica vegetação ali de caatinga, né, que a gente tem no nosso sertão aí, no interior, né, da região Nordeste, e que eles ficavam chocados. Cara, tem deserto no Brasil, né? Eles perguntavam isso, achavam que era Amazônia, Mata Atlântica. Não, a Amazônia é do lado de cá, né? Aqui a gente tem toda uma região com uma área semiárida gigantesca, né, uma das maiores regiões semiáridas e mais populosas regiões semiáridas que a gente tem aí no mundo, e que a gente encontra esse tipo de cenário, esse tipo de paisagem, né? E não só isso, né? Se você for ver no detalhe, né? Às vezes você não precisa nem muito longe de uma região como essa, né? Vai aqui na direção da Chapada do Araripe, por exemplo, ali, né, na divisa do Ceará com Pernambuco, relativamente perto de onde foi tirada essa primeira foto, e você consegue encontrar paisagens como essas daqui, né? Verde, como se fosse um oásis verde no meio daquela região ali desértica, né? Ou semidesértica, que seja. E aí você, quando mostrava essas fotos, você criava um contexto para você apresentar a nossa região como extremamente diversa do aspecto climático e consequentemente, no aspecto da superfície, vegetação, etc. Então, a gente tem uma diversidade climática que permite a gente ter essa dicotomia de cenários, digamos assim, para dentro, e, consequentemente, as relações que isso vão ter com a meteorologia, a climatologia, o uso da água e aspectos culturais é gigantesco também. E aí a gente observa do ponto de vista climático, de fato, como é que é dividido aqui o nosso Nordeste. Né? Esse bando de sigla que está aqui basicamente representa o que a gente chama de sistemas atmosféricos. Né? São sistemas que causam a chuva, por exemplo. Não só a chuva, né? Tem outras variáveis que estão envolvidas, mas normalmente a gente se atém à chuva. Né? Então, são diferentes sistemas que podem causar chuva aqui na nossa região e atuam em regiões diferentes, né, do Nordeste, e, consequentemente, a gente tem uma diversidade climática grande aqui. Né? Então, a gente tem regiões de clima chamado tropical, que chovem relativamente uma quantidade boa até durante o ano, principalmente aqui no sul da Bahia, né? Mas a gente tem toda essa região semiárida, que está de laranja aqui nesse mapa que eu estou mostrando, que basicamente é o nosso interior, né? A grande parte do interior está sob esse clima semiárido, que é marcado realmente por falta de chuva, né? Pouca chuva, ou quando tem é muito concentrado ali, no que a gente chama de 3 a 4 meses por ano, ali de fevereiro a maio, normalmente. Se choveu, choveu nessa época. Se não choveu, meu amigo, é seco e acabou. Não tem o que fazer. Né? E normalmente chove bem menos. Aí a gente tem também outra parte lá já se aproximando da Amazônia, que chove bem mais, né? E também o nosso litoral, que também é regido por outros sistemas desses atmosféricos, vão ter outros regimes de precipitação diferentes, obviamente, da região semiárida, por exemplo. Então tem uma diversidade climática grande, né? Diferentes cenários climáticos que, obviamente, vão estar associados com diferentes paisagens, diferentes dinâmicas
e, consequentemente, quando a gente vai puxar para a seca, diferentes formas de propagação dessa seca ao longo de toda essa região aí, né? É claro, e além disso, né, além dessa caracterização aqui, desses sistemas, né, a gente não pode deixar de falar também do que a gente chama, né, de variabilidade interanual, né, que o nome técnico representa basicamente o que a gente também ouve muito na mídia, né, que está associado a fenômenos como, por exemplo, o El Niño e a Laninha, né? Que isso é uma coisa que está quase que enraizada, a gente ouve muito, El Niño, quando tem El Niño, você nem sabe o que é, mas você sabe quando tem o El Niño, porque vai ser seco aqui no Nordeste, né? Ou tem a Laninha, vai chover. E, de fato, isso tem todo, obviamente, um embasamento científico, né? Nas ciências climáticas, isso são o que a gente chama de mecanismos de circulação de larga escala, né? Então, são padrões que ocorrem, né, em regiões específicas do globo. Então, o El Niño, quando a gente fala disso, a gente está falando de um padrão de circulação lá no Pacífico, né, no Oceano Pacífico, lá do outro lado da América do Sul, né, mas que esse padrão de circulação ali influencia o clima no mundo inteiro, praticamente, né? Em todo o globo, basicamente, você vai ter algum tipo de influência desse padrãozinho que ocorre numa região específica, grande, é claro, o Pacífico é gigantesco, mas numa região específica ali do Pacífico tropical. E não só essa, tem outras, né? O El Niño é só um dos que a gente ouve, e de fato, normalmente está associado à falta de chuva no El Niño e Laninha, excesso de chuva, mas é muito mais complexo do que isso, não é uma regra 100% correta de que vai acontecer, tanto que você tem anos de Laninha, por exemplo, secos, ou anos de El Niño muito chuvosos. Porque tem justamente outros fenômenos que não só o Laninha e El Niño, que também influenciam, por exemplo, a temperatura do oceano no Atlântico também influencia, né? Se vai ser um ano muito chuvoso ou um ano muito seco, que é essa tal dessa variabilidade interanual aí que eu falei. A cada ano a gente pode ter uma mudança muito grande no volume de chuva, por exemplo, né? E até lá na Antártica, né? Padrões de circulação lá da Antártica podem influenciar, por exemplo, o volume de chuva que vai ter no sul da Bahia, que está na região Nordeste, né? Por meio desses mecanismos, né? Então, é bastante complexo as interações que você pode ter entre esses mecanismos e, por exemplo, a ocorrência de chuva, a ocorrência de seca, né? Então, é um cenário bem complexo. E aí, claro que essa diversidade climática toda também acarreta aí em uma diversidade de vegetação. Então, no Nordeste, basicamente, a gente tem a Caatinga e o Cerrado aí ocupando 83% da nossa vegetação, né? E aí são biomas extremamente ricos, extremamente importantes do ponto de vista climático, no balanço de carbono, né, a capacidade, a gente fala muito também hoje em dia de mudanças climáticas, de aquecimento global, de emissão de gases de efeito estufa, né? E aí, de fato, esses biomas são importantes para a manutenção e fixação desse carbono, né, dessas gases de efeito estufa, né, de uma forma bem geral, vamos falar assim, né? Então, são biomas extremamente importantes que estão em regiões sujeitas à seca, sujeitas à expansão de atividades humanas, então estão sob riscos. É uma biodiversidade que está sob ameaça constante, digamos assim. Eu trouxe essa imagenzinha só para mostrar uma imagem de satélite composta, aqui sem nenhuma nuvem, né? Bem limpinho aqui da região Nordeste. A gente vê, né, que está bem verde aqui na região litorânea, né, que é onde chove mais, né, como eu mostrei agora há pouco. Mas na região central aqui, que é o semiárido, a gente vê que é bem mais cinza, né? E, de fato, a Caatinga tem essa característica, né, de ser mais amarronzada, mais cinza, e quando você olha isso por imagem de satélite, de fato, não é tão verde, né? Então, interessante essa imagem. E a gente tem, além disso, regiões específicas aqui no Nordeste, na região semiárida, né, que estão sob uma pressão muito grande, né, por conta do clima semiárido e também por conta de atividade humana, que são os núcleos de desertificação, que foram um dos objetos de estudo do meu trabalho lá na França, né, que são regiões focais ali que estão sob uma pressão extrema, um risco muito grande de você, de fato, atingir uma situação desértica com uma dificuldade muito grande de se recuperar esse tipo de região, né? Então, são também regiões chaves aí. E, além disso, como eu falei, também tem a questão cultural, a questão sociodemográfica da população do semiárido, que vive lá, depende desses recursos e tem que se adaptar a uma situação climática dessa, que é a situação que tem. Você não tem que combater isso, né? A gente falou muito tempo do combate à seca, mas, na verdade, o que a gente tem que buscar é uma convivência com a seca, né? E, hoje em dia, a gente tem mudado, né, essa perspectiva, né? Ninguém quer ir embora de lá, a gente quer simplesmente desenvolver a capacidade que é o que vem sendo feito, na verdade, de ali habitar, de ali produzir,
sobreviver e ter uma qualidade de vida dentro desse clima, e é possível fazer isso, né? Ao longo das décadas, aí, uma série de medidas foram tomadas, né, no Brasil, constrói reservatório, constrói açude, tudo isso com a ideia de combater a seca, né? Aí você delimita as zonas estratégicas, né, do ponto de vista administrativo, para alocar recurso, né? O famoso polígono das secas, que já é mais extinto, ninguém usa mais essa nomenclatura, né? Ela foi atualizada porque a gente chama da região semiárida do Brasil, né? A criação dos órgãos específicos, DENOX, a SUDENE, o INSA, né, para realmente focar na região semiárida, pesquisa, etc. E mais recentemente, nas últimas 2 décadas aí, uma mudança de paradigma de como lidar com a seca, né, aí incluindo participação, na governança participativa, na verdade, né, nas tomadas de decisão, tecnologias sociais, como o Programa 1 Milhão de Sistemas, que foi amplamente divulgado, né, e também essa ideia de você conviver com o semiárido e não querer combater o semiárido. Não tem como, é o clima, é aquele. Você não vai mudar o clima, né? Você vai aprender a conviver com aquelas condições ali, né? E, além disso, próprios outros programas de transferência de renda mesmo, que são considerados formas de você criar uma adaptação para a seca, porque isso dá uma condição mínima ali, mesmo em anos muito secos, que a população teria dificuldade, por exemplo, de cultivar, de plantar e de sobreviver, você tem um valor mínimo que você recebe e permite ali você, por exemplo, manter a sua vida com dignidade, além de programas, né, de banco de alimento, etc., que foram desenvolvidos ao longo das últimas décadas aí, né? Mas, de certa forma, isso não ajudou muito, a gente continua gastando muito com o combate à seca no Nordeste do Brasil, né? E aí, se a gente para pensar no que a gente tem para o futuro, do ponto de vista climático, principalmente, né, nessa questão toda de mudanças climáticas, o que a gente tem é cenários indicando, né, de projeções e estudos que são feitos de projeção climática para o futuro, né, indicando aumento de temperatura, que acarreta em aumento de condição seca, porque você evapora mais água, né, e também a diminuição na precipitação, né? Então, a tendência, né, a projeção é de que a situação climática do semiárido ali fica ainda pior, né, em termos de chuva, né, com expansão dessas áreas de desertificação que eu mostrei e tudo mais, além do que a gente tem também uma expectativa de que vai aumentar a demanda de água, né? Tem a transposição de São Francisco, né, que terminou, na verdade, agora, né, e a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser, daqui a alguns anos, o impacto disso na disponibilidade hídrica, né, porque a gente está puxando água lá do São Francisco, e o São Francisco, parte dele, né, a parte ali do norte dele, está inserido no clima semiárido, né? Então, claro que isso traz um motor de desenvolvimento ali para a região, mas as consequências disso ainda são bem certas para a região, né? Mas não é um cenário tão otimista, eu diria assim, para a região. E aí é claro que, dado todo esse contexto, a gente tem uma série de estudos desenvolvidos sobre a seca no Nordeste do Brasil, como eu falei, né? É difícil você inovar aqui, é difícil você preencher algum nicho, né? Porque você tem uma série de estudos de eventos extremos, desertificação, uso de sensoriamento remoto, modelagem hidrológica, vulnerabilidade socioeconômica à seca, uma série de grupos no Brasil inteiro que fazem esse tipo de estudo. E aí a minha ideia foi pegar alguns pontos específicos de problemas que a gente encontra quando realiza esse tipo de trabalho e apresentar algumas soluções, né? E aí uma desses objetivos, né, do meu trabalho desenvolvido lá na França, agregando, né, o conhecimento do pessoal lá, era justamente a gente abordar uma perspectiva de diferentes escalas espaciais, né? Porque se você trabalha numa escala espacial muito grande ou numa escala muito pequena, pode ser que a gente precise de abordagens diferentes quando a gente for lidar com bancos de dados, né? Que eu vou apresentar aqui mais ou menos qual é o tipo de banco de dados que a gente trabalha, né? A falta de dados observados de qualidade, né, está diretamente relacionada com isso, e é um problema na América Latina como um todo, em outras regiões, na África também, e isso já puxa uma justificativa das parcerias que a gente tem hoje em dia com o pessoal também em outros países da América do Sul, né? Essa falta de dados observados que a gente tem no Brasil e em outros países. E também outras discussões interessantes sobre a seca, de fato, que eu vou passar um pouco mais rápido, né? A ideia que eu acho que vai ser apresentar, esse é o objetivo da minha tese,
fazer essa caracterização, tendo em vista essas questões mais técnicas, digamos assim, mas também caracterizando a seca em algumas regiões específicas do Nordeste, né? Basicamente, tinham 3 escalas o meu estudo aqui, que foi esse capítulo 2, o 3 e o 4. Capítulo 1 era a fundamentação teórica e tal, né? Foi um pouco que eu falei aqui, resumido. Mas tinham 3 capítulos principais, um estudo de larga escala na bacia do São Francisco, né? Então, você vê aqui, essa bacia que está em preto aqui, é gigantesca, né? A bacia do São Francisco é a maior bacia nacional, inteiramente nacional que a gente tem no Brasil. A Amazônia não conta porque pega parte de outros países da América do Sul, e a bacia do Paraná também, né? Então, a bacia do São Francisco é inteiramente nossa e a maior que a gente tem com essa característica. Um outro estudo que eu fiz foi focando numa bacia muito menor, que é a bacia do Piranhas-Açu, né? A bacia hidrográfica do Piranhas-Açu, que pega aqui a nossa região do Seridó e do oeste paraibano, né? Então, uma bacia muito, muito menor. Você vê aqui só pela escala da figura aqui, que é uma parte muito pequena do São Francisco, né? Se fosse comparar. E também nos núcleos de desertificação, com uma outra abordagem. Eu vou passar brevemente essas abordagens, mostrando aí os trabalhos que foram desenvolvidos ao longo dessa parceria. Estou com 40 minutos falando já, né? 10 minutinhos aqui eu consigo. Mas tá tranquilo. Vamos lá. Esse primeiro estudo, né, que foi esse estudo no São Francisco, ele gerou até o momento aí 2 publicações já, né, na Atmosphere, e esse outro, que foi o mais recente, saiu, acho que mês passado, ele foi publicado finalmente, né? Então já foram 2 publicações e tem mais um outro trabalho nesse primeiro capítulo da minha tese, que ainda não foi, né? Então, em 2022, passaram 2 anos, mas eu ainda não publiquei uma parte de uma discussão teórica muito importante aqui no meu trabalho. Mas esses 2 já saíram, né? E contando aqui com a parceria, né, do Vincent Damian e outros pesquisadores do PPGCC, o Bergson, o Cláudio sempre presente, Bergson orientador, é claro, Cristiano também um parceiro nosso daqui, a Beatriz também já entrando em algumas publicações, contribuindo bastante aí nas nossas discussões, né? Então, nesse primeiro trabalho, basicamente, que eu lidei foram 3 trabalhos, né? Esse foi o primeiro artigo, esse foi esse segundo, e esse é o que falta sair ainda, né? Mas, basicamente, esse primeiro artigo lidou com essa questão da falta de dados observados, ou a dificuldade de ter dados climáticos, dados meteorológicos observados, né? E esse segundo aqui, que foi esse, né, já é, de fato, uma caracterização da seca meteorológica com resultados mais específicos do que está acontecendo na bacia de São Francisco em termos de seca. Está tendo mais, está tendo menos? Eu vou mostrar um pouquinho disso agora. Mas eu queria focar nessa parte dos dados, só para vocês terem uma noção do tipo de problema que a gente encontra, né? Então, aqui tem a bacia do Rio São Francisco, né? Tem essas 4 subdivisões aqui de subbacias que a gente chama, né? E cada pontinho azul desse aqui seria uma estação de medição de dado de chuva, tá? E os triângulozinhos amarelos seriam estações com dados de temperatura. Foram 2 dados que eu utilizei. Claro que alguns são a mesma estação, né? Mede chuva e também mede temperatura. Aí você deve olhar para ele e pensar, pô, a pessoa está reclamando aí de barriga cheia, tem dado para caramba aí, pô, tá muita estação aí, são 171 estações de chuva e 57 de temperatura, pô. Tem muito dado, a pessoa está reclamando aí de barriga cheia, né? Aí tem 2 questões. De fato, tem muitas estações. Mas tem um primeiro problema que é o seguinte, né? A gente vê que tem partes aqui da bacia que não tem nenhuma estação. Mas está sendo preciosista de lá. Você tem cheio de dado aqui embaixo e por causa desse buraquinho aí você não está reclamando do dado, né? Então, na verdade, qual é o problema, né? Só você para pensar num dia que tem chuva aqui em Natal, né? Às vezes você está aqui no FRN, chovendo, caindo o mundo. Aí você entra em contato com alguém que está lá em Parnamirim, está sol lá, não tem chuva, né? E pode acontecer isso sempre, acontece muito isso. Num intervalo ali de 30 quilômetros, né, espacial, você pode ter coisas completamente diferentes acontecendo do ponto de vista de chuva, ou até mesmo de temperatura bem menos, né, mas principalmente de chuva, né? Então, imagina numa região como essa daqui, a gente está falando aqui de, sei lá, uns 200 quilômetros por 200 quilômetros, né? Você pode estar muita coisa acontecendo aqui e você não vai ter nenhuma informação nesse ponto aqui. Então, isso já é por si só um problema grande. Então, nesse primeiro trabalho que eu fiz, foi uma das alternativas que a gente tem, né, que é usar dados interpolados, que a gente chama, que são produtos de dados, e aí cada quadradinho desse aqui que está no plano de fundo me traria um dado, que foi gerado sinteticamente a partir de outros dados observados. Então, é um dado que não é exatamente observado, é um dado interpolado que a gente chama, e, consequentemente, ele é um dado que precisa ser validado. Você não pode usar ele sem saber se ele está representando
bem o que essas estações aqui, que são dados observados, de fato mostram. Então, o primeiro trabalho inteiro, basicamente, foi validar esse produto específico aqui do CRU, que a gente chama, né, dados de precipitação e de temperatura. E aí, para mostrar ainda mais a situação, como é ainda mais complicada, né, isso aqui é o que de fato a gente tem. Isso aqui, cada linhazinha dessa é uma das 171 estações, e cada colunazinha dessa, que está bem atarrochada assim, né, seria um mês de dado dentro dos 75 anos que eu usei aqui, de 1942 até 2016. Eu até aumentei depois na publicação, foi para 2019 aqui, mais 3 anos. Né? E tudo que está de azul é o que você tem de fato dado, e tudo que está em vermelho é o que você não tem de dado. Né? Então, vocês podem ver que tem uma quantidade absurda de falha nesses dados. Né? Praticamente nenhuma dessas estações não tem falha. Né? E muitas delas têm falhas gigantescas, praticamente a série inteira com falha, que torna o dado praticamente inútil. Né? Você teria que focar um período muito pequeno, o que quando você trabalha com clima é muito ruim. Quando você trabalha com clima, você precisa pelo menos 30 anos de dado. Não adianta você ter 2 anos de dado, que você não vai conseguir tirar muita coisa, não, pelo menos para estudos climatológicos. Né? Então, essa aqui era a situação que a gente se encontrou. Né? E aí o que a gente fez foi usar esses dados em azuis aqui, que são os dados que tem de fato, para validar esse dado interpolado que eu falei ali. Né? E além disso, outro problema, ó, isso aqui seria uma estação só, né? Aí aqui é a série temporal inteira, desde 1942 até 2016 aqui no canto, aqui em cima, tá? E você ainda encontra estação, por exemplo, assim, ó. Você começa a estação de 1942 até a década de 60 com valores bem altos. Aí, do nada, o valor fica bem menor. Dá para ver bem claro aqui, né? Que isso aqui é um padrão e isso aqui é outro. Pô, e o que aconteceu? Né? Isso aqui não foi uma mudança no clima de um ano para o outro que mudou tão bruscamente o padrão dos dados, né? Isso aqui, na verdade, foi provavelmente a estação mudaram ela de lugar. Tiraram de um canto e botaram para outra, e aí o pessoal que guardou esses dados não mexeu muito nisso, né? E aí você que tem que olhar, então você tem que olhar cada uma das 171, você usa o bando de teste estatístico, né, de técnica para você identificar esses pontos e filtrar isso daqui, e você exclui fora esse dado aqui, que é de algum lugar, não sei de onde, só não é de lá, mas é de algum lugar, né? Então isso acontece muito, né, das 171 estações, você tem essa questão de que tem espaço que não tem, quando tem, cheio de dado faltando, e ainda quando não tem dado faltando, você tem que ver se não tem nada discrepante acontecendo. Então, por isso que isso dá um artigo, isso dá um trabalho, dá um capítulo de uma tese, você trabalhar com validação dos dados. Né? Aí depois que eu validei esses dados, eu usei num índice de seca aqui, um índice de seca que é baseado num balanço entre chuva e evaporação, basicamente. Chuva e evapotranspiração. Então, chuva é a água que está entrando e evapotranspiração é a água que está saindo. O balanço disso vai dizer se está seco ou não tão seco assim. E é uma técnica que o Vincent, o meu orientador lá da França, ele é um defensor, né? E utiliza muito essa técnica, porque a gente tem mais de 150 métodos diferentes para identificar a seca, né? Então, eu fui com ele e, digamos assim, refinamos esse tipo de técnica, né, para usar no trabalho, e gerou toda uma discussão importante, que é o artigo que a gente ainda vai publicar, né? E aí, como resultado, a gente tem isso aqui, né? A gente consegue saber quais regiões o dado lá interpolado vai ser melhor do que... Vai ser melhor não, vai ser bom, né? E quais regiões ele não vai ser tão bom assim. E aí, na hora que a gente discutir esses resultados, a gente consegue saber onde tem falhas ou não nesses dados, onde a gente pode melhorar ou não a qualidade desses dados. Então, eu fiz isso para a chuva e para a temperatura também. E aí depois eu apliquei isso para verificar se tinha tendência nesses dados, ou seja, se tinha realmente uma tendência de redução na chuva, né, como eu tinha falado antes, que projeções indicavam isso, né, mas será que isso já está acontecendo, né? E de fato a gente tem um aumento de temperatura quase que geral aqui na bacia do São Francisco, né, onde está vermelho significa que está mostrando um aumento de temperatura, né? Na verdade é um aumento da evapotranspiração, mas que está quase que diretamente associado à temperatura. E algumas regiões aqui com, de fato, redução na chuva, né? Já uma tendência observada de redução de precipitação em algumas regiões de São Francisco. Aqui mostrando também as diferenças entre os dois tipos de dado, observado e o que a gente usa interpolado, que é para a gente ter em mente quando a gente for trabalhar esse dado, né? Não pode ignorar que você está usando um dado sintético, né? Então tem que saber das falhas dele. E aí
esse resultado aqui, que já é resultado do trabalho que foi publicado agora, a gente de fato caracteriza o que está acontecendo com a seca ao longo desses 75 anos aí, né? E aí, de uma forma bem visual aqui, né, a gente nota, por exemplo, que na região do Médio São Francisco, que é aquela porção bem do meio ali, né, só visualmente aqui, né, não precisa entender exatamente os números e tal, mas visualmente a gente vê, né, por exemplo, que a parte vermelha do gráfico aqui, né, amarela, laranja e vermelha, que é indicando seco, né, está ficando maior aqui, né? Isso basicamente estou dizendo que a proporção de meses secos está aumentando, digamos assim, ou a intensidade está aumentando em algumas regiões do São Francisco, né? E de fato o que a gente observa é isso, né? A gente está tendo um encurtamento dos períodos de chuva, né? Daqueles meses que chovem no ano, aparentemente está ficando mais curto em praticamente toda a bacia do São Francisco, ou seja, a chuva está ficando mais concentrada. Não é nem que necessariamente está chovendo menos, mas que está chovendo em menos meses do ano, concentrado, né? E isso, obviamente, tem consequências importantes, né? E, de fato, aí, em aproximadamente 70% da bacia, a gente identificou tendências, embora não significativas, mas tendências de redução no volume de chuva também, né? E aí, o que a gente observou em relação ao clima, né? Desculpa. É que não é que a região semiárida ali do São Francisco, isso pode se expandir para outras regiões, para outras partes da região semiárida, não só do São Francisco, que não é que necessariamente a região semiárida está ficando mais árida, né, ou está ficando mais seca. Já é muito seco e não está mudando muito isso. Mas as regiões ao redor, que são aquela parte do clima tropical, parte do clima litorâneo que eu mostrei lá naquela figura inicial, essas regiões estão se aproximando de um clima semiárido. É como se a semiárido estivesse expandindo. Aquela zona laranja que eu mostrei naquela figura é como se aquilo lá estivesse expandindo em direção ao litoral, né? E em direção também, por exemplo, a parte mais sul da Bahia, que teoricamente é um pouco mais úmido, né? Então, isso são evidências observadas que a gente identificou aí, por exemplo, no São Francisco. E aí, passando um pouco mais rápido aqui para os outros trabalhos, né? Isso foi no primeiro trabalho em larga escala, e aí quando a gente vai para uma escala menor, a gente encontra os mesmos desafios, a mesma falta de dados, por exemplo, né? E aí foi esse outro trabalho que a gente publicou também em 2019, se eu não me engano, na TAC, né? E aí também envolveu vários pessoais e outros alunos do PPGCC, além também do Vincent como parceiro lá na França, né? E aí a gente encontrou o mesmo tipo de problema com a bacia menor, ou seja, falta de dado com muito buraco, etc. Mas a gente fez uma abordagem diferente. Em vez de fazer essa validação de um produto interpolado, a gente falou, não, vamos preencher essas falhas, né? A gente preenche essas falhas e vê o que a gente tem de resultado com isso. E aí a gente caracteriza a seca na bacia usando esse tipo de dado. Então a gente testou essas diferentes abordagens de lidar com esse tipo de dado, né? Então aqui mostra, né? Aqui são as estaçõezinhas de chuva. Aí foi só chuva, a gente não mexeu com precipitação. Quanto mais vermelho aqui, mais buraco tem na série de dados que a gente tinha. Aí foram só 54 anos aqui, de 62 a 2015. Mas você vê que é um problema também, né? E aí a gente fez essa preenchimento de falhas, né? E depois estudou a seca com outros índices ali mais específicos para precipitação, né? Para chuva. Aqui, ó, mesma coisa, mesmo gráfico. A diferença é que aqui tudo que está em azul é o observado, então é o dado que tinha de fato, e o vermelho, o verde e o roxo aqui, que estava uma mistureba danada, foram os dados que a gente imputou, né, que a gente preencheu, usando técnicas geoestatísticas diferentes. Aí, eu usei 3 técnicas diferentes, e o interessante foi que a gente mostrou, né, que se você usar só uma técnica, ou uma, ou outra, o resultado é pior do que se você usar as 3 e você escolher sempre o melhor resultado. Se você combinar as 3, você consegue ter um preenchimento dessas falhas bastante bom, né? Com uma correlação muito boa com esses dados observados. Então, você consegue trabalhar com um banco de dados, mas é claro que tem que ser um banco de dados menor, numa bacia menor. Se você trabalhar em larga escala, você provavelmente vai ter muito mais trabalho e talvez valha mais a pena fazer o que a gente fez no outro trabalho, no primeiro trabalho, validar algum outro produto sintético, né? Digamos assim. E aí a gente usou esses dados para caracterizar a seca lá no Piranhas da Sul, né? O formato é curioso que é parecido lá com São Francisco, mas aqui, ó, o RN é Paraíba, né? É a bacia do Piranhas da Sul. Aqui está a Sul, né? Mossoró está para cá, e aqui
a divisa dos estados, e aqui a parte de Sousa, né, na Paraíba e tudo mais. E aí o que a gente mostrou, e a gente analisou aquela questão dos mecanismos de larga escala, do El Niño. De fato, quando tem uma laninha, estava acontecendo anos mais chuvosos, né, no Piranhas-Açu. Por outro lado, com o El Niño, nem sempre isso indicava um ano muito seco, né? Mas o Atlântico, que eu comentei para vocês ali, né, do Atlântico tropical, já tinha uma resposta mais interessante, dependendo do sinal que a gente obtém ali no Atlântico. Eu não entrei em detalhes do que de fato acontece lá, né, mas é um sinal de mecanismo de circulação de larga escala. Quando ele está positivo lá, a gente tem meses bem mais secos aqui, na região do Piranhas-Açu, por exemplo. É mais forte o sinal do que o El Niño, por exemplo. E também observamos muitas tendências de redução na chuva nessa região nesses 54 anos. Ou seja, esses 54 anos mostraram que, de fato, aqui, tudo que está vermelhão aqui grande, são tendências significativas de redução de chuva observada nessas regiões. Então, tem chovido menos, nesse período até 2015, né? E aí, finalmente, o último trabalho foi o foco no sensoriamento remoto, que o Damian, lá, o pessoal de RENE, tem uma expertise muito grande, trabalhando com os núcleos de desertificação, que também gerou uma publicação aí no International Journal of Remote Sensing, né? Está sendo muito citado, inclusive, esse trabalho, por conta de que está meio que entrando na moda você utilizar modelos estocásticos para previsão de estado de vegetação, que foi isso que eu fiz, né? Aplicando modelos estatísticos, né, estocásticos, no caso, para você tentar prever como é que vai estar a vegetação nos próximos meses, por exemplo, né, usando dados de satélite. Então, eu trabalhei lá nos núcleos de desertificação, usei dados de satélite, são dados de NDVI. NDVI é um índice de vegetação, basicamente, né, que indica se a vegetação está saudável ou não, e apliquei esses modelos estocásticos. Testei vários, né, nem lembro quantos foram aqui, de modelos diferentes para cada núcleo, para a gente gerar esses resultados aí, né? Aí eu escolhi um modelo que se ajustou melhor para cada um deles, são modelos autorregressivos, que a gente chama, né? Bem adaptados para séries temporais, que tem aquela sazonalidade ali, né? De chove, aí a vegetação cresce, fica seco, a vegetação morre, entre aspas, né? Então isso é bem sazonal, todo ano acontece isso. Então você precisa de modelos específicos para isso, que são esses modelos autorregressivos sazonais aqui, né? E aí, usando eles, para cada núcleo de desertificação, a gente ajustou o modelo, né? O tracejado aqui é o dado observado e o vermelhinho é o modelo que eu ajustei. Aqui é só ajuste, né? Em azul é a previsão que foi feita com o modelo em relação ao dado observado ali para um último período da minha série, né? Com resultados bem interessantes. Muita coisa a se melhorar, mas resultados interessantes, principalmente em relação à sazonalidade, né? Você vê que, por exemplo, aqui não conseguiu captar muito bem, não, né? A vegetação aqui, o índice foi mais alto, né, observado do que o modelado. Mas se você levar em conta as incertezas e tudo mais, não foi tão ruim. E a sazonalidade, né, esse aumento e diminui que acontece todo ano, captou bem legal, né? Então, esse também foi um resultado interessante que a gente teve, que originou-se da minha tese. Beleza? Então, foi um apanhado bem rápido aí. Esses artigos estão disponíveis, tiveram outras discussões, até porque aqui a ideia não é também a gente ficar martelando isso, né? Mas o interessante é que ao longo desse período, né, dessa minha estadia, principalmente em 2020, e quando se consolidou, né, essa minha colaboração lá com o Vansan, com o Damian e com a Beatriz, houve essa abertura para a gente começar a estreitar essas parcerias além da tese, em outros trabalhos e em outros projetos futuros, né? E aí uma das possibilidades que teve, das oportunidades que tiveram, foi, por exemplo, o projeto Prelasa, em 2020, né, que foi coordenado pela Beatriz, e aí ela me chamou, convidou a gente, eu, o professor Bergson, o professor Cláudio, aqui do PPGCC, para participar dessa rede aqui que começou a se formar de instituições na América do Sul e na França, né? Esse projeto Prelasa, ele foi submetido para uma chamada Climat Am Sud, né? Clima América do Sul, digamos assim, que é uma chamada que tem entre a França e institutos de pesquisa na América do Sul, que financiam missões científicas para projetos de colaboração entre universidades da América do Sul e da França, né? Então, lá em 2020, quando eu estava na minha tese ainda, desenvolvendo, eles fizeram esse convite e a gente ingressou
nessa primeira parceria, que foi o projeto Prelasa, né, estudando extremos de precipitação e análise da paisagem na América do Sul. Qual foi o problema, né? O problema é que, como vocês estão vendo aqui, 2020, 2021, basicamente, foram os anos de Covid, né? Então, o projeto aí foi altamente influenciado por isso, né? Até porque o financiamento que tinha aqui era para missão científica, basicamente, né? Então, no meio do Covid, da pandemia, não houve essas missões. A gente teve algumas reuniões no remoto, né, videoconferência e tal, mas a maioria dessa galera aqui não se conhecia, né? Eu conhecia o pessoal do LETG, o Vincent conhecia um pessoal lá do Peru, o pessoal do Chile estava chegando agora, então, assim, ficou muito comprometido o estreitamento dessa relação no projeto. Tinha um potencial gigantesco e a gente não conseguiu atingir o que foi previsto por conta da pandemia, né? Ele foi até prorrogado por mais um ano, 2022, para ver se saía alguma coisa do papel, e saiu algumas coisas aqui que eu vou mostrar, né? Mas foi interessante a gente participar. Infelizmente, não tinha financiamento para o Brasil. Esse projeto, essa chamada do Clima Sud, em 2020, nenhuma instituição do Brasil, né, no caso era a CAPES, que normalmente participa, entrou com um recurso, né? Então, a gente entrou como parceiro, mas sem financiamento nenhum, né? Teve financiamento do Peru, do Chile, etc., mas não para a gente. Mas a gente estava lá, a gente estava participando dessas reuniões e desse estreitamento de relações, né? O pessoal do Peru chegou aí na França em 2000, não lembro quando é que foi exatamente, mas eles chegaram aí lá, teve uma apresentação, a gente conheceu eles, né? E o que saiu daí, por enquanto, né, tem um artigo em desenvolvimento, que provavelmente a gente deve submeter esse ano ainda, mas saiu aí um trabalhinho num congresso da Associação Internacional de Climatologia, liderado pelo pessoal do Chile, mas com o pessoal da França, e eu aqui também no meio, participando junto com eles de um trabalho lá na região do Chile, né? Que inclusive tem uma região árida lá, o deserto do Atacama, né? Tem uma porção semiárida muito importante lá árida, na verdade, né? Lá no Chile. E a ideia desse projeto era justamente a gente buscar essas conversas entre regiões com aspectos climáticos similares, por exemplo. Então está sendo uma oportunidade muito interessante de fazer esse trabalho, e a ideia é que daqui a gente consiga consolidar algum trabalho mais robusto com o pessoal do Chile, principalmente, não só do Chile, mas do outro pessoal da América do Sul que eu vou apresentar agora, né, para a gente achar esses pontos comuns na região semiárida do Brasil com regiões semiáridas em outras partes da América do Sul, por exemplo. Né? Então, pessoal que a gente, a partir dessa parceria com o pessoal da França, a gente está começando a estreitar. Esse pessoal, o Hugo e o Pablo, eles iam vir aqui para Natal, agora no meio do ano, em junho, mas eles não conseguiram. Eles vão vir para o Brasil, se eu não me engano, mas não conseguiram incluir, por conta, eu acho que até dessas questões do orçamento do projeto, como não incluía o Brasil especificamente, Natal, eu acho que, na verdade, eles nem vão vir para o Brasil mais, mas estava previsto e eles não conseguiram fechar isso para esse ano. Mas, muito provavelmente, em breve, a gente vai ter eles aqui para a gente conversar e ver se consegue estreitar ainda mais isso daqui que começou a ser conversado no Prelasa. E o Prelasa está acabando, mas abriu uma nova chamada do Clima Sud, agora em 2022, né? Esse ano, a gente acabou de submeter, até aí com obviamente, o apoio e suporte da PPG e tudo mais, né? Uma nova chamada, e dessa vez o Brasil, a CAPES, está entrando com financiamento, né, para o Brasil. Então, a gente vai entrar, e não só entrar, mas a gente já fez a submissão do projeto para ver se a gente consegue captar recurso da CAPES. Estou muito confiante que a gente consiga, e aí o recurso vai servir não só para as missões científicas, né, desse novo projeto, que é o projeto Tereza, que eu vou falar rapidinho, que já foca em extremos de temperatura na América do Sul, mas a ideia é a mesma, é a gente buscar pontos comuns aqui na América do Sul, né? E que vai financiar essas missões científicas, mas também financia tanto o doutorado sanduíche quanto o pós-doutorado no exterior, né? Então, a gente poder mandar um pós-doc para o Chile ou para a Bolívia, né? Que aí entra a Bolívia, que o Peru saiu, né? Em relação ao Prelasa, o Peru saiu, mas a Bolívia entrou como parceiro na América do Sul. Ficou o Chile, nós aqui da FRN, o pessoal da Universidade Major lá de San Andrés, maior de San Andrés, na Bolívia, e o pessoal do LPG e do IRD, lá da França, o pessoal de Montpellier,
que inclusive é quem está coordenando o projeto, é o Frederic, lá de Montpellier, né? E se a gente conseguir esse financiamento, já tem aí pelo menos uma bolsa de doutorado sanduíche garantida para o BGCC, né, para mandar alguém para lá, para a França, ou para o Chile, ou para a Bolívia. A gente vai traçar dentro do projeto que vai ser mais estratégico, né? E também uma bolsa de pós-doutorado, que seria muito interessante, ou para trazer alguém para cá, ou para mandar alguém para lá. Além das missões que já estão previstas aí para o Brasil, em 2024, tem um workshop já marcado, se a gente conseguir, vai vir essa galera toda para cá, né? E no ano que vem a gente iria lá para a Bolívia fazer a reunião de começo do projeto. E qual é a ideia desse projeto, né? Olhem só, para vocês verem como tudo que eu falei dessa questão de dados é um problema geral, né? A ideia do projeto é justamente a gente trabalhar com dados interpolados aqui, que eu falei, né? Esses dados sintéticos, entre aspas, e a gente comparar eles para representação de temperatura na América do Sul, já que todos os países têm essa dificuldade de não ter dado consistente, ter dado com muita falha, ter dado espaçado. Então, a gente vai pegar vários produtos interpolados, vai testar todos eles, comparar eles, ver qual é melhor, aonde é melhor, onde é melhor usar um, onde é melhor usar o outro, para que quem for trabalhar depois com extremos de temperatura na América do Sul possa ter essa noção de que tipo de dado vai ser melhor para usar, visto que a gente tem essa falta de dados na nossa região. Então, a ideia geral é essa, né? Trabalhar com isso e, a partir daí, com esses dados, gerar resultados mais interessantes aí para a América do Sul. Então, as perspectivas são muito interessantes essas, né? Que nasceram da minha cotutela, né? Nasceram no meu período sanduíche, né? Ao longo da cotutela lá com a Bolsa do Print, mas que já se desdobraram, né? Em essas novas parcerias com o pessoal da América do Sul, principalmente o pessoal do Chile. E agora, no ano que vem, se tudo der certo e o projeto Tereza aí for aprovado, também com o pessoal da Bolívia e com o pessoal lá da França manter essa parceria, mas como o professor Rubens falou, né, isso é só o início, né? A gente eu principalmente estou atrás aí da gente estabelecer outras parcerias em outros lugares do mundo, por que não? Então, agradeço aí a participação, eu falei muito, eu acho, aqui, né? Mas agradecer o espaço dado aí para o professor Rubens de falar um pouco da experiência e de também apresentar essas perspectivas aí futuras interessantes, e a gente tem que estar confiante e, se Deus quiser, vai dar certo para a gente poder consolidar isso com uma internacionalização aí da FRN. Ok, muito obrigado, Pedro, pela exposição bem detalhada, né, e que mostrou um pouquinho os problemas do Nordeste, né? Ou seja, o quanto aderente estava o seu projeto de sanduíche, agora as suas ações, com o nosso tema de desenvolvimento sustentável dentro do Print, né? Mostrando um pouquinho aí a questão da seca, que esse ano está um pouquinho melhor, né? Mas que estamos também sentindo, né, teoricamente, o efeito de alguns desastres naturais, talvez um pouco de consequência aí do aumento da temperatura, né? Vamos abrir, se alguém mais que gostaria de fazer algum questionamento. Pode falar, Alcio. Boa tarde, professor Pedro. Eu me senti muito contemplado com a fala por duas questões, pela área de pesquisa que eu atuo e pelo meu pertencimento. Então, eu tenho duas questões que vão nesse sentido. A primeira seria no sentido de você teve experiência, logo no início da sua fala, você narra suas experiências, né, com a rede de profissionais que você esteve lá na França e que contemplava professores e pesquisadores que não eram professores, né, uma característica diferente do que nós temos na universidade, que todos entram como professores e pesquisam, então, portanto, são professores pesquisadores. Então, nesse contexto em que você ainda não era professor do ensino superior, né, estava em processo de formação, considerando esse contexto de formação em que você estava, quais conhecimentos, para além dos conhecimentos específicos de sua área de pesquisa,
foram construídos e mobilizados no seu processo de ascensão à docência no ensino superior e que hoje você, enquanto professor, ressignifica em sua prática como docente universitário. Então, essa seria a minha questão, mais no sentido da minha área de pesquisa. A outra, que eu já vou encadear, para que a gente não... seria, diante do meu pertencimento, eu sou lá da região do Seridó, então, quando o senhor falou, eu me senti vendo tudo bem de perto. Então, diante da excelência de informações em relação ao Seridó, a região do Seridó, considerando a dimensão do impacto social, de que maneira os conhecimentos construídos podem ser transpostos em políticas sociais localizadas e executadas pelos municípios daquela região, no sentido de potencializar o entendimento do conceito do convívio com o semiárido, né, que o senhor abordou ao longo da sua fala. Então, seriam essas duas questões para mobilizar a discussão. Perfeito, Alson. É muito interessante as suas perguntas, cara, porque elas inclusive para mim elas estão bem intercaladas. A resposta que eu vou te dar, inclusive, a resposta de uma vai estar de certa forma já associada à outra, né? Quando você pergunta para mim que tipo de outras competências, digamos assim, né, talvez de abertura de perspectiva que eu tive lá, né, durante esse período, e que modificou de certa forma a minha visão docente que eu tenho hoje, né? Apesar de ter sido muito pouco tempo, mas com certeza o meu período lá me fez abrir os olhos para algumas coisas, né? E eu acho que o principal disso foi a experiência que eu tive pelo fato de o nosso programa de ciências climáticas aqui, ele ser no Centro de Ciências Exatas, né? Então é geociências, é ciência dura, né? É física aplicada, basicamente, né? Quando a gente fala de ciências climáticas no âmbito da geociência, né? A gente vem dessa formação, eu sou engenheiro de formação, o departamento aqui é formado por físicos, meteorologistas, a gente está no CCET, né? Então, o nosso foco sempre aqui é aquele tratamento dos dados, o tratamento da ciência exata de si só, né? Por outro lado, quando eu fui para lá, como eu falei, né, é um departamento de geografia, né? Então, já tem uma perspectiva humana, uma perspectiva que puxa para uma parte social, socioeconômica, que eu, ao longo da minha formação, não tive contato até então, né? E a gente sabe disso, a gente aqui no PPGCC também não está cego a isso, a gente sabe que isso é um gargalo importante de fazer a nossa ciência exata gerar, né, um produto ou se personificar num produto que possa ser aplicado na prática, no âmbito social, etc. Então, a oportunidade que eu tive lá de estar em contato com o pessoal da geografia, sejam pesquisadores, sejam professores e os outros doutorandos, de fato, né, foi muito nesse sentido. Eles tinham essa visão exata das coisas, porque sensoriamento remoto, clima, envolve a parte exata, a parte física da geografia, mas, como é um departamento de geografia, eles puxam para lá do humano também. Então, lá, eu quase que aprendi, assim, na forma de escrever os meus trabalhos, de você tentar puxar. Então, o que eu mostrei aqui foi uma coisa muito técnica, né? Número, dado, parará. Mas na hora de você discutir isso, né, a importância de você discutir isso dentro de um âmbito prático e que tenha um caráter social, né? Então, tem uma parte da minha tese que a gente discute muito bem isso. O que está sendo feito, e aí já entrando na sua segunda pergunta, né? O que tem sido feito, por exemplo, do âmbito de gestão pública, né, atualmente, em relação a essas questões climáticas no semiárido, de seca, etc. Né? Foi um pouco que eu falei ali, né? Principalmente nas últimas décadas que a gente tem começado a ter uma mudança de perspectiva em relação a como lidar com isso. Então, a gente tem hoje em dia a ASA, né, a articulação do semiárido, tem outros braços, digamos assim, dentro dos comitês de bacia também, que estão, teoricamente, responsáveis, né, por levar, né, o conhecimento para aquela população de que pode-se, né, desenvolver o semiárido convivendo com ele, né? O INSA também, muitos trabalhos importantes, a Embrapa, né, de palma, de cultivos que podem ser feitos ali, por exemplo, dentro daquele clima, sem precisar combater ele. A questão das cisternas, né, de você instalar as cisternas
junto, né? Não simplesmente levar a cisterna e instalar, né? Isso é uma característica importante do programa 1 milhão de cisternas, por exemplo, né? Mas de você apresentar a tecnologia, você mostrar a utilidade, você ensinar junto, né, como faz aquilo para que gere uma certa independência também dessa população, né? Isso foi feito em larga escala pelo semiárido inteiro, né? Você, como disse, é do Seridó, provavelmente lá você teve a oportunidade de ver talvez a instalação de cisternas e tal, e desses avanços. Mas é óbvio que muita coisa ainda precisa ser feita, principalmente talvez num momento que a gente está tendo de desestruturação aí, né, de política ambiental, etc. Mas a importância, né, de a gente ter esse tipo de conversa, e é um desafio muito grande para a gente das ciências climáticas aqui, de transportar um pouco desse conhecimento de uma forma mais palatável, digamos assim, para a população do semiárido. E isso está nos meus planos também, né, de a gente tentar criar um projeto de extensão, por exemplo, que a gente possa ir para falar sobre mudanças climáticas no semiárido de uma forma científica e técnica, mas ao mesmo tempo que se aproxime da população local ali, para que entendam, por exemplo, isso, né? Quem sabe, de repente no futuro fique ainda mais seco, ou então as regiões que atualmente estão ali aos entornos e que têm uma certa capacidade de prover recursos, mas que, de repente, no futuro próximo, vão estar também numa situação mais seca, etc., né? Então, é um desafio muito grande isso, que eu acho que está no cerne, né, da minha atuação docente, de desafios que eu entendo como desafios na docência na parte de clima e de ciências climáticas, que é essa tradução para o público e, consequentemente, para o poder público e como isso vai se consolidar em ações como a 1 milhão de cisternas e outros programas interessantes que a gente tem de convivência com a seca no semiárido, por exemplo, Alcio. Obrigado, professor. E aí, no mote do que o professor Rubens falou no início, né, que o senhor já tem 40 anos aí pela frente na docência, então, acho que aí nós temos essa necessidade dessa discussão, como o senhor falou, nos municípios daquela região. Muito obrigado. Obrigado a você, Alcio. Obrigado, Alcio. Mais alguém? Rubens, eu queria posso fazer um comentário rápido? Tatinho, pode, fica à vontade. Também em relação a problemas da nossa região ali em relação aos dados, é importante falar também que aquele tipo de problema, né, a gente tem ali no Brasil inteiro, né? Não é aquela questão de dado faltante. Qualquer pessoa que vai trabalhar com dados de meteorológico, dado climático no Brasil, vai encontrar esse problema, né? Especialmente, eu acho que no Nordeste, na região semiárida, mas no Brasil inteiro é muito ruim trabalhar com dado observado. Você vai ver, por exemplo, a própria França, que é um país muito menor, os caras têm estação praticamente a cada 10 quilômetros tem uma estação. Então o cara tem uma rede de dados gigantesca, né? E isso também é um ponto que a gente precisa, dentro das ciências climáticas, lutar aí para a gente ver se consegue aumentar aquela rede e tal. E principalmente, é claro, em regiões semiárido, principalmente, que é uma região pouco habitada, né? Apesar de ser bem populosa até, mas é pouco habitada. É um desafio bem grande, assim, para o Brasil inteiro. Quem sabe nessa parceria aí com o pessoal da América do Sul, a gente não encontra soluções conjuntas aí, né, que pode, de repente, uma experiência de pode ser transposta para cá, por exemplo, e a gente aprende com isso. Ligar o microfone, né, para não ficar falando com o microfone desligado. Não tendo mais questionamentos, agradecer mais uma vez a Pedro pela disponibilidade e convidar a todos para entrar no canal do YouTube da PPG. Lá nós temos 20 seminários, esse vai ser o 20º, né? E olhar os temas, né, que mais interessam para assistirem também, né? E a gente tem uma maior capilarização desse investimento que a CAPES faz por meio de um projeto encaminhado pela UFRN. Então, muito obrigado, Pedro. Até a próxima. Obrigado, Rubens, mais uma vez aí. Obrigado pela PPG, pelo apoio aí sempre e obrigado a todos.